Irmãos, a paz do Senhor, vou deixar uma palavra. Está no livro de Efésios 6. Fala assim: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, a gente vê o apóstolo Paulo trazendo essa mensagem direcionada à igreja de Efésios. E nesta mensagem ele está trazendo aos irmãos que se encontram naquela igreja. Perceba que o apóstolo é alguém que está preso, é alguém que está privado da liberdade, se preocupando com a espiritualidade daqueles que estão livres. Ele passando por aflições, mesmo assim não deixou de escrever esta carta aos seus irmãos da igreja de Efésios para os edificar. E o homem que estava preso, o apóstolo preso, disse aos que estavam livres que a luta deles não deve ser contra a carne e o sangue. Ou seja, a luta da igreja não é contra o ser humano. A luta da igreja é contra as hostes espirituais da maldade. O diabo usa a pessoa contra a vida da igreja, contra a sua vida, contra a própria vida do apóstolo Paulo. Mas ele diz que a luta não é contra a pessoa, mas sim contra quem está usando a pessoa, contra as hostes espirituais da maldade que habita nos lugares celestes. Ou seja, a luta é contra o diabo e os seus adeptos. A luta é contra aquele que se rebelou contra Deus no princípio de tudo. Então, ele diz para que a igreja se fortaleça no Senhor e se revista de toda a armadura espiritual. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, eu vou dar um exemplo de uma igreja, que é a igreja de Filadélfia. A gente percebe que a igreja é fraca, a igreja tem pouca força, mas mesmo assim a igreja não nega o nome do Senhor. A igreja continua proclamando a palavra de Deus. Então a gente vê que esta igreja está fortalecida com o poder de Deus, com as armaduras espirituais. E é assim, desde a igreja primitiva, a gente vê perseguições do judeu, a gente vê perseguição do Império Romano. O crente, o cristão que proclamava a fé em Jesus, ele era tocha viva no Coliseu. Ele era lançado para que os leões o atacassem. Então a gente percebe que a igreja ela é perseguida pelo diabo, pelas pessoas que ele usa, desde o início dela. Desde quando a igreja primitiva começou, há cerca de 2000 anos atrás, a igreja ela tem perseguições, e a perseguição da igreja não é contra a pessoa. Aliás, a perseguição da igreja não é a pessoa perseguindo, mas é o diabo que usa a pessoa que persegue para perseguir a igreja. Então o papel da igreja é se fortalecer, não é combater com guerra, com as armas
físicas, mas com armas espirituais, se fortalecendo no poder de Deus, se fortalecendo na graça de Deus, se revestindo de toda a armadura espiritual. É assim que eu e você vai vencer as guerras espirituais. Perceba uma coisa, Jesus estava no deserto 40 dias e lá no deserto Jesus orou, Jesus jejuou e mesmo assim o diabo foi lá para tentar Jesus. Então perceba que mesmo você orando, mesmo você jejuando, o diabo vai vir lhe combater. Foi assim com Jesus, foi assim com a igreja primitiva e é assim nos dias de hoje. Mas o apóstolo Paulo diz: resistivos o diabo, que ele fugirá de vós. Como é que eu vou resistir o diabo? Conforme Jesus resistiu. Jesus orou, Jesus jejuou e Jesus falou da palavra. Jesus trouxe a palavra contra o diabo, porque a vontade do corpo de Jesus era se alimentar porque ele tinha fome. Aí o diabo se apresenta e transforma essa pedra em pão. Então, ele tentou na necessidade que Jesus ali estava passando. O diabo é covarde, ele vai tentar eu e você na necessidade da nossa carne. Naquilo que você é mais fraco, ele vai te tentar para te derrubar. Mas só que Jesus foi lá e falou para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Ele trouxe a palavra e após trazer a palavra, o diabo se apartou dele momentaneamente, mas continuou perseguindo através dos fariseus. Então perceba, vai ter momento que o diabo vai vir na tua vida para te perseguir ele próprio, mas vai ter hora que ele vai usar pessoas para te perseguir. E é assim na história da igreja. Ele vem ou usa alguém para te derrubar, mas você tem que permanecer firme, forte na graça e no poder de Deus, crescendo a cada dia no poder de Deus, crescendo a cada dia na graça de Deus. Então, irmãos, fique com essa palavra, se fortaleça em Cristo, porque é desta forma que vocês